começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje João do capítulo 7 ao capítulo 10. Jesus e seus irmãos. João capítulo 7. Depois disso, Jesus viajou para a Galiléia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá a Judá, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se desta forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês. Eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Jesus ensina abertamente no templo. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam: ele é um homem bom, enquanto outros diziam: ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhe respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então por que procuram me matar? A multidão respondeu: você está possuído por demônios. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Jesus é o Messias? Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público e não lhes dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem.
mas eu o conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram as multidões sussurrarem estas coisas, ele e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco tempo. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. E não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? Jesus promete água viva. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de águas vivas brotam no interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Divisão e descrença. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmavam: ele é o Cristo. E ainda outros diziam: não é possível, o Cristo virá da Galileia. As Escrituras afirmam claramente que Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Algum profeta vem da Galileia? Então todos foram para casa. Uma mulher é pega em adultério. João capítulo 8. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuavam a exigir uma resposta, de modo que ele levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra.
Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus, a luz do mundo. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: Você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que, se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou a testemunha e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está o seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Uma vez que vocês não sabem quem sou, não sabem quem é o meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez estas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado sua hora. O povo incrédulo é advertido. Mais tarde, Jesus lhes disse outra vez: Eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: Será que ele está planejando cometer suicídio? A que se refere quando diz: Não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito a dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi aquele que me enviou. Apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês me levarem, então entenderão que eu sou filho do homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer estas coisas creram nele. Jesus e Abraão. Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos e se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é um membro permanecente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para minha mensagem.
Eu lhes digo, eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassinado desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônios? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônios. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, esta glória não contaria. Mas o meu Pai é o meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhes obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Jesus traz luz aos cegos. João capítulo 9. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso acontece para que o poder de Deus se manifeste nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado.
O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conhecia como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois eu me lavei e passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador pode fazer sinais como estes? E havia entre eles uma divergência de opinião. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: O que você diz deste homem que o curou? Ele deve ser um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais deles e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e eles disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem este homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aquele que o adora e faz a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então os expulsaram da sinagoga. Cegueira espiritual. Quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver.
O bom pastor e suas ovelhas. João capítulo 10. Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus fazer esta ilustração não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônios e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônios. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Jesus afirma ser o Filho de Deus. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: Por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas querem me apedrejar? Eles responderam: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: As próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: Eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas.
Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se eu não realizo as obras de meu Pai, mas se eu as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai.